Olá pessoal, aqui é Valdo Francisco, psicólogo e coach, mais uma vez aqui neste canal Vida Magnífica. A vida sem poesia não é nada, porque a paixão que nos impulsiona a viver com mais alegria. E não tem nada mais bonito e poético do que uma criança. O seu nascimento é fruto de uma paixão entre enamorados que se entrelaçam gerando uma vida. Hoje eu quero falar um pouquinho da família e de crianças. Uma amiga me pediu para comentar sobre crianças e é sempre um prazer falar de pessoas, de vida. Uma criança cheia de energia, curiosidade, alegria. Donald Woods Winnicott foi um pediatra e psicanalista inglês e diz que uma mãe deve ser suficientemente boa. Portanto, mães, vocês não precisam ser perfeitas. Ufa, que alívio, hein? Pois é, uma mãe boa demais pode atrapalhar o desenvolvimento de uma criança, por exemplo, não deixando-o resolver algumas questões sozinhas. É aquela que não deixa os filhos ir para a casa dos avós, porque diz que a criança vai sentir falta dela. Agora, a mãe não pode ser distraída demais, deixando os filhos muito largados. Ela deve ser meio termo. É claro que o bom tom sempre é bem-vindo e útil em todas as ocasiões. Hoje em dia, as famílias vivem paradigmas diferentes com a ida da mãe, por exemplo, ao mercado de trabalho. Muitas vezes os pais e mães precisam trabalhar fora e só tem tempo à noite para ficar com os filhos. Muitas vezes, dependendo da atividade profissional, ao chegar em casa, os pais, cansados de uma longa jornada de trabalho, ainda têm que ver coisas da casa, preparar um alimento, verificar lição de casa, dar atenção aos filhos, fazer alguma limpeza. Os filhos, nesta hora, estão doidos para contar o que aconteceu no dia, querem atenção, muitas vezes aprontam para chamar a atenção dos pais, entre outras mil coisas que podem acontecer. Agora, como lidar com essa situação? Educar filhos é muitas vezes bem trabalhoso e o amor compensa cada esforço. Os pais são de carne e osso, têm preocupações, tem dias que não estão bem e tem dias que estão bem. Eu vou explanar agora algumas dicas e possibilidades de forma generalista e novamente digo que o bom senso pode ser sempre a melhor pedida. A busca por um profissional qualificado também pode ser adequado, já que ele avaliará de forma específica o seu caso. Mas vamos lá. Nós crescemos e vamos aprendendo como a sociedade funciona. Para viver em grupos, temos que seguir alguns padrões e regras. Por exemplo, não só um motorista precisa saber das leis de trânsito, como também os pedestres, para não serem atropelados. Ou seja, aprendemos a ler o mundo para sobreviver. Existe uma estrutura para tudo. Numa empresa existem várias áreas, a da administração, a do marketing, a de prestação de serviços, entre outras. Para tudo existe um ciclo, um começo, um meio e um fim. No dia a dia, temos determinada rotina. Abrimos os olhos, tomamos banho, tomamos café, escovamos os dentes, saímos para o trabalho, voltamos nesse meio tempo, tem as refeições. Não nessa mesma ordem, mas seguimos todos os dias um determinado padrão. Agora, como é o funcionamento da sua casa? Uma família não deixa de ser um grupo de pessoas que vivem no mesmo espaço. E para que haja harmonia, é preciso seguir regras da casa, um respeitando o espaço do outro. Desde pequenos, as crianças podem ser educadas para contribuírem de forma harmônica com a convivência do espaço em comum, aprendendo a baixar, por exemplo, a tampa do vaso sanitário após o uso, guardar seus brinquedos, arrumar a própria cama,
colocar a roupa suja no cesto, colocar o prato de refeição na pia, assim como as outras coisas simples que as crianças podem fazer, que será benéfico para o seu desenvolvimento. Ser honesto também pode ser positivo com as crianças. Por exemplo, se um dia uma mãe estiver cansada demais, não estiver muito bem de saúde, ela não consegue brincar com as crianças, ela pode ser honesta e dizer que naquele momento não consegue brincar porque não está bem, que precisa de descanso. Argumentar é sempre sadio nas relações. Outra dica é deixar os problemas externos, o trabalho, o relacionamento para o lado e curtir o momento com as crianças. Às vezes, quando chegamos à fase adulta, perdemos um pouco do humor, o cansaço contribui para a falta de sorriso, então procure rir de alguma coisa, de qualquer coisa, na verdade, porque as crianças riem de tudo e acabam se divertindo sempre. Uma família barulhenta às vezes é sinônimo de alegria, de muita gente falando, sorrindo, se comunicando, conversando. É importante dedicar um tempo também para dar atenção às crianças, escutá-los, saber o que aconteceu no dia a dia deles, verificar como eles estão relatando o que aconteceu é benéfico para a criança, porque ela está estruturando o pensamento e organizando-o para relatar os fatos. Talvez dar um tempo para essa interação é interessante. Talvez essa hora seja a de tentar curtir o momento, deixando as outras questões da vida de lado, vivendo o presente. Outra coisa que é legal é dizer para as crianças o que é o esperado. Por exemplo, as coisas que são adequadas, as que não são adequadas, porque às vezes chama-se a atenção de uma criança dizendo: tenha respeito. Mas o que é respeito? Eles provavelmente sabem o conceito, entretanto, conhecer os comportamentos que fazem parte do respeito e os que não fazem é importante, porque às vezes as crianças não conseguem distingui-los. Para isso é sempre mais eficaz trazer exemplos para deixar o assunto mais significativo para elas. Ter um animal de estimação para acalmar, gerar responsabilidades é efetivo. Aprender um instrumento musical pode gerar mais concentração e tranquilidade. Participar de um jogo em conjunto com as crianças naquele período da noite pode ser harmônico. Dar tarefas de acordo com a idade, de acordo com a capacidade, de acordo com as possibilidades da criança é sempre o essencial. Existe aquele ditado: tem hora para tudo. Então, se organizar com relação aos horários, eles precisam ter horas para dormir, se acordam cedo. Estudos comprovam que a meditação tem dado bons resultados, deixando as crianças mais calmas, e algumas instituições de ensino particular já utiliza essa estratégia. A alimentação também pode contribuir para um ambiente mais agitado ou calmo. Por exemplo, o açúcar é um tipo de energético. Se todo mundo come um bolo de chocolate e toma suco doce, todos vão ficar agitados. Uma música clássica de fundo também pode acalmar. Os filhos aprendem copiando modelos e podem ser retratos dos pais. Se os pais forem mais calmos, eles podem ser um pouco mais tranquilos. Agora, se os pais forem agitados, eles também podem ficar mais agitados. Cantar uma música em conjunto também é legal. Tudo o que puder fazer em conjunto neste momento pode ser produtivo. Isso pode gerar, com uma simples arrumação da mesa de jantar, com a contribuição de todos. Ter uma conversa sincera às vezes é muito importante, porque as crianças querem tudo que vem nas propagandas. E os propagandistas são especialistas em
despertar desejos. Ensinar sobre economia é legal, explicando que o dinheiro é fruto de uma energia advinda de um trabalho e o seu gasto deve ser com consciência, porque ali existe um pouco da vida de quem o produziu e conquistou. Deixar a criança dentro de você, participar da farra no ambiente também pode ser bom para você. Ser mais pontual e coerente com o que diz trará credibilidade para falar uma única vez e já resolver a questão. Agora, quando eles já se acostumaram a escutar várias vezes o não, em momentos desnecessários, você terá que repetir 1000 vezes o não. Enfim, existem 1000 dicas sobre convivência e explanei algumas, poucas. Agora, se elas cabem dentro da sua vida, você terá algumas opções. Para cada família existe um tipo de coisa que funciona e outras que não funciona. O ser humano é complexo e cada pessoa tem uma forma de viver. O importante é organizar a sua forma de ser com honestidade, ética e amor para criar um ambiente saudável. Com um colaborando com o outro, ensinando desde cedo a criança a cuidar do seu próprio espaço, respeitando o seu nível de desenvolvimento sempre, é uma forma que pode ser saudável. Essas foram algumas dicas para a sua vida ficar mais leve. Aqui é Valdo Francisco, psicólogo e coaching, deixando um abraço para todos.